Olá, tudo bem? Diga, Bill, diga. Beleza. Mais uma aula vídeo para você que é crânios. Bill, beleza. Então, bora, galera. Hoje vamos falar aqui sobre a síntese proteica. Na nossa última aula vídeo, a gente estudou sobre os ácidos nucleicos, não é verdade? Hein, Bill? Pois é, e aí você deve estar se perguntando aí, ué, por que ainda vamos estar falando em DNA e RNA? Não é síntese proteica, Bill? Justamente. Você lembra que a gente comentou que os ácidos nucleicos têm essa função de coordenar a síntese proteica, certo? As proteínas são sintetizadas, isto é, são produzidas na célula sob o comando dos ácidos nucleicos, certo? Bill, beleza? Pois bem, ali até diz, ó, a produção de proteínas dentro da célula depende de uma sequência de eventos que ocorre a partir do núcleo e vão terminar onde? No citoplasma. É dependente esse processo do DNA e do RNA. Certo? Bill? Beleza. Então vamos lá, vamos iniciar aqui fazendo aqui uma analogia, uma comparaçãozinha. Ó. O DNA, ele tem o livro de receitas de produção das proteínas. É ele o dono do livro de receitas para produzir as proteínas da célula. Só que as proteínas são produzidas aonde? Aqui, ó, nos ribossomos. Os ribossomos são organelas citoplasmáticas. Então, as proteínas são produzidas nos ribossomos que ficam no citoplasma. O DNA tá onde, Bill? O DNA é o quê? Nuclear. O DNA tá no núcleo. E ele não é muito de sair de casa, não, certo? E nem tem como ele migrar lá do núcleo. Beleza, Bill? Por isso, ó, é que ele vai, o DNA, o gene, ó, vai produzir o RNA. Com o intuito de quê? De repassar essa receita, essa informação química de como a proteína deve ser produzida. Então, ó, o primeiro evento que vai acontecer é a produção de um RNA a partir do DNA. Beleza? Bill, como é que eu chamo esse processo? Transcrição. Transcrição gênica. Beleza? Bill, a síntese de uma molécula de RNA a partir do DNA. Tudo bem? Bill. O RNA, então, transcrito, vai levar essa mensagem química lá para os ribossomos, aonde vai acontecer agora o quê? A tradução. Pronto. E aí você vai ter a proteína. Tudo bem, Bill? Então, ó, para que ocorra a montagem de proteínas, propriamente dita, lá no citoplasma, deverá ocorrer esses dois processos. O processo de transcrição e o processo de tradução. A transcrição ocorre aonde? No núcleo, é onde está o DNA, né? O DNA vai produzir o RNA. E onde é que vai ocorrer a tradução? Onde é que acontece a síntese proteica? Aonde? Aqui, ó. É aonde? Nos ribossomos. Tudo bem, beleza, hein? Bill, beleza. Ó, você deve lembrar também, ó, que as proteínas são formadas por aminoácidos. A proteína, para ela ser construída, a célula precisa de quê? Aminoácidos. Essa coluna aqui, ó, em azul, aminoácidos, tá aí o nome deles, ó. Alanina, arginina, aspargina, aspartato, tá aí, ó. Tá, não precisa tu decorar esses aminoácidos, não. O importante é saber que a proteína ela é construída a partir de aminoácidos. Pois bem, o DNA vai dizer exatamente quais são os aminoácidos que devem ser colocados para que aquela proteína X ou Y seja construída. Como é que ele diz? A partir de uma sequenciazinha de bases nitrogenadas, que a gente já conheceu na nossa última aula vídeo, né? Adenina, timina, guanina, certo? Bill? Então, ó, são essas trincas, essas bases nitrogenadas do DNA, depois vai ser transcrito no RNA, que vão informar quais serão os aminoácidos que serão colocados para a construção daquela proteína. É por isso que a gente diz, ó, que tudo começa a partir da informação genética que está onde? No DNA. Beleza? Bill? Essa sequência de bases nitrogenadas que o DNA vai enviar, ó, lá para o RNA, e vai haver a tradução dessa sequência para quê? Para que seja colocado e posicionado os aminoácidos que vão ser usados na construção daquela proteína. Hein? Bill, beleza. Aí, ó, vamos lembrar também que nós temos 3 tipos de RNAs. Aqui, ó, pronto. Bill, beleza. Quais são os tipos de RNA que você tem, ó? Você pode depois pausar o vídeo, né? Retroceder para
fazer as anotações, tá bom? Então, ó, nós temos aqui o RNA-M, que é o RNA o quê? Mensageiro, certo? O que é o RNA mensageiro, Bill? Hein? Bill? Ó, o nome já diz, ó, RNA mensageiro. É aquele que carrega a mensagem química transcrita do DNA. O que é que esse RNA mensageiro possui? Códons. Códons, Bill? Códons, sim, tá aqui, ó, beleza? Bill, ó, tá aqui o RNA mensageiro, que foi formado a partir do DNA. Cada trincazinha de bases nitrogenadas que ele vai ter, eu vou chamar de códon, certo? Então, o RNA mensageiro é o que vai carregar a mensagem química transcrita do DNA. Ele possui códons. Bill, muito bem. Beleza, qual é o outro tipo de RNA que nós temos? O RNA transportador. RNA transportador. Ó, o nome também já diz muito, ó. O que é que ele vai fazer? Ele vai transportar os aminoácidos, né, que são usados lá para formar a proteína. O RNA transportador, ele é importante na tradução. Para quê? Para transportar os aminoácidos até o RNA mensageiro para que se forme a proteína. Se o RNA mensageiro tem códons, o RNA transportador vai ter o quê? Anticódons. Olha aqui, ó, a figurazinha dele tá aqui, ó, Bill, ó, o RNA transportador. Em uma das suas extremidades está o aminoácido, ele carrega um aminoácido, e aqui ele tem uma trincazinha de bases, que seria o seu anticódon, certo? Ele vai formar uma ligaçãozinha com o códon do RNA mensageiro. Bill, beleza. Pronto, então já falei aqui no RNA mensageiro, o RNA transportador, e nós também temos o RNA ribossômico, olha ali, ó, o terceiro, ó, o RNA-R. O RNA ribossômico, pessoal, ele tem uma função mais estrutural, certo? Ele vai se associar a proteínas para formar os ribossomos, onde vai acontecer a síntese proteica. Beleza. Piu. Então vamos ao processo, ó. Você tem aqui uma dupla fita, um fragmento de DNA, tudo bem? Bill, beleza? Uma dessas fitas aqui do DNA vai servir de molde para a construção de uma molécula de RNA. Então, o DNA vai estar passando a informação para o RNA mensageiro. Esse processo é o que a gente vai chamar de transcrição. Primeira coisa que vai acontecer, ó, o DNA ele precisa se soltar. A dupla fita dele, ó, precisa ser desfeita. Então vai vir aqui uma enzima chamada de enzima helicase, que vai romper as pontes de hidrogênios que estão unindo aqui as bases nitrogenadas. Então primeiro tem que desfazer essas ligações e depois vai vir outra enzima chamada de, tá aqui, ó, RNA polimerase, que vai fazer a construção do RNA mensageiro. Vamos ver aqui na animação para ver se você compreende melhor, certo? Bill! Hein? Ah, tá. Beleza, tá aí, ó. O RNA mensageiro chegando aqui, ó. O RNA polimerase fazendo aqui, ó, a reação acontecer. O que é que você percebeu aqui, ó? Aqui, ó, essa fita 1 foi a que serviu de molde para formar esse RNA. Então, ele tinha aqui a base de timina, a RNA polimerase pegou e colocou aqui uma adenina. Tinha adenina aqui, ele colocou o quê? Uracila. Viu? Então, ó, foi acontecendo a transcrição, o RNA mensageiro foi sendo construído, certo? A partir de uma dessas fitas do DNA. Aí, você tem que lembrar da nossa última aula vídeo, né? Como é que é essa ligação entre as bases nitrogenadas? Quando tem adenina, e aí eu tô formando um RNA. Quando tem adenina, eu vou colocar qual base? Uracila. Se tem guanina, vai formar qual base? Citosina. E vice-versa. Tudo bem? Bill. Beleza. Então, ó, vamos lá. Tá aqui o DNA no núcleo. O que é que vai acontecer? O processo de transcrição. Ó, uma fita do RNA vai se formando, ó. Aqui tinha adenina, aqui timina, botou adenina, uracila, citosina, guanina, adenina, uracila, hein? Pronto, tá se formando aqui uma fita de RNA mensageiro. Esse processo é o processo de transcrição. O RNA mensageiro, uma vez formado, ele vai migrar para onde? Para o citoplasma. O que é que o RNA mensageiro tem? Códons. Cada trincazinha de bases do RNA mensageiro eu chamo de quê? De códon. Beleza? Bill? Pois é.
Agora, brother, o que é que vai acontecer, ó? Agora vai acontecer o processo de tradução. O RNA mensageiro formado migrou para o citoplasma. E lá nos ribossomos, olha o que é que vai acontecer, ó. Tá aqui o ribossomo em azul, ó. Os RNAs transportadores vão chegar carregando os aminoácidos, tá aqui os aminoácidos, ó, que eles estão trazendo. E de acordo com o códon que eu tenho aqui no RNA mensageiro, vai chegar um RNA transportador com seu anticódon correspondente. Então, por exemplo, ó, o primeiro códon aqui é AUG. Vai chegar um RNA transportador com qual anticódon? CA, ele vai ter que ter U. Se é U, ele tem que ter A. Se é G, ele tem que ter a base C. Espia, ó, lá vem, ó. Então tá aqui, ó, UAC, ó, chegou esse RNA transportador trazendo o aminoácido metionina, chegou esse outro trazendo fenilalanina, e aí os aminoácidos vão chegando e vão se ligando. E assim tá sendo feita aqui a leitura dessas bases nitrogenadas, e assim você terá um peptídeo sintetizado, uma proteína formada. Tu acredita? Bill! Então, de novo, ó, naquele esquemazinho que eu coloquei há pouco, ó. Vamos lá, primeiro evento que tem que acontecer é o que mesmo, Bill? A transcrição. Pronto. Então, ó, tá sendo feita ali, ó, tá sendo construída uma fita de RNA mensageiro, né, ó. Bill, beleza. Esse RNA mensageiro, ele vai migrar para o citoplasma, né? Pronto, migrou para o citoplasma, o que é que ele tem? Códons. Chega o RNA transportador, tá ali, ó. Agora o processo de tradução, né, ó. E aí os códons vão se ligando aos anticódons e os aminoácidos vão se unindo uns aos outros. E assim você vai ter, ao final desse processo, a formação de uma proteína. Olha lá a proteína. Tudo bem? Bill? Beleza? Então, pessoal, ó, a gente tem aqui o chamado código genético. Todo mundo já deve ter ouvido falar no chamado código genético. O que então é o código genético, Bill? É justamente a correspondência entre os códons do RNA mensageiro e os aminoácidos. Os cientistas já sabem, ó, que quando eu tiver o códon GCU, essa trincazinha de base no RNA mensageiro, eu sei que o aminoácido alanina é que será levado para construir aquela proteína. Se chegar um códon AAU, qual é o aminoácido que vai ser codificado, vai ser usado para se unir aos demais aminoácidos? Aspargina. Se eu tenho um códon UGC, qual é o aminoácido que vai ser colocado na construção da proteína? Cisteína. Então, o código genético, a gente fala que ele é universal, porque acontece em todos os seres vivos, e ele também é degenerado. Por que que a gente usa essa expressão? O código genético, ele é degenerado. Porque ele pode ser codificado por mais de uma trinca de bases, né? Ó, por exemplo, o aminoácido alanina. Existe aqui, ó, essas 4 trincas de RNA mensageiros que codificam ele. Tá vendo? O aminoácido glicina tem aqui, ó, 4 também tricas. Então, não é que cada trinca de base vai determinar a chegada de um aminoácido diferente. Até porque a gente não tem muitos aminoácidos, só são cerca de 20. Então, por isso que existe mais de uma trinca de bases que codifica o mesmo aminoácido. Isso significa dizer que a gente fala que o código genético ele é degenerado. Tudo bem? Bill? Agora detalhe, ó. Uma trinca aqui de RNA mensageiro, ó, GCU, esse GCU aqui, essa trinca só vai codificar sempre o aminoácido alanina. A trinca AAU sempre codifica o aminoácido aspargina. Agora, o aminoácido pode ser codificado por mais de um tipo de trinca. Certo? Deu para entender? Bill? Beleza. Então, esse é o processo aí de síntese proteica. Eu quero destacar ainda para concluir aqui, ó, o processo de splicing, em inglês, né? O que é que acontece? Na realidade, ó, depois que o DNA produz o RNA mensageiro, esse RNA mensageiro ele precisa ser processado, certo?
Ele só sai do núcleo carregando a mensagem do DNA depois que ele sofre um processo chamado de splicing. Bom, o que é isso? O RNA, pessoal, ó, tem regiões que a gente chama de exons ou introns. O que são as regiões de introns? Tá aqui em amarelo. Ó. São regiões não codificadoras. Isto é, ela tem sequência de bases que não vai codificar aminoácido nenhum. Já os exons são aquelas regiões do RNA que têm sequências de bases que vão participar ativamente na produção da proteína. Por isso que quando esse RNA mensageiro é produzido, tem que haver um processamento, um processo que a gente chama de splice, aonde eu preciso retirar esses introns, que são regiões que não vão realmente codificar aminoácido nenhum, e tenho que unir os exons. Então isso é que é o splice, ó. Eu retiro os introns e só deixo os exons, certo? As regiões codificadoras. Beleza? Aqui nós temos o splicing. Certo? Bill? Diga, Bill, diga. Beleza. Aí, galera, tô terminando. Espera aí. Ó, para concluir, é importante lembrar que existem 3 códons chamados de códons de finalização. O que é esse códon? São 3 sequenciazinhas de bases nitrogenadas, não precisa você decorar quais, mas tem que saber que existem esses códons de finalização, que informam quando é que a síntese proteica, né, deve ser interrompida, certo? Então, tem 3 trincazinhas de base que não vão levar à codificação de aminoácido nenhum. Então, quando ele chegar a aparecer na sequência lá de bases nitrogenadas, essa é a informação de que a síntese proteica deve ser interrompida, certo? Deve pausar, parar. Beleza? Esses códons de finalização seriam os códons UAA, UAG e UGA. Hein, Bill? Pois é, complexo, né? Mas é assim mesmo a vida, tá, filhinha? E nós vamos agora responder algumas questões. Vamos exercitar, que a gente vai realmente compreender melhor exercitando, respondendo as questões. Tudo bem? Valeu então. Valeu, galera. Tchau. Bill!